Olá, paz do Senhor, já fiz o devocional de hoje. Hoje nosso devocional é com o Salmo 123. Então nós vamos orar, meditar o Salmo e orar no final. Então fique até o final, a gente está orando e meditando juntos. Amém? Nós já estamos no 123. Os outros 122 estão gravados aqui no meu canal. Tá salvo aqui, você pode acessar se você quiser acompanhar por sequência cada um dos salmos. Se meus vídeos têm te ajudado, deixe seu like, curta, compartilhe, comente, vamos crescer juntos, vamos adquirir conhecimento através da palavra do Senhor juntos, amém? Então deixe comentários, sempre que eu posso eu estou respondendo os comentários, porque assim a gente vai crescendo juntos e aprendendo a palavra do Senhor. Eu sei que Deus não deu a palavra só para uma pessoa, mas Ele compartilhou a vários. E quando a gente se comunica, quando a gente comenta, quando a gente para falar da palavra de Deus, há um crescimento nesse meio. É como sentar à mesa para ter uma refeição, né? Eu comparo o nosso devocional como sentar à mesa, alimentar da palavra de Deus. E sempre tem alguém para acrescentar. Então não fique com vergonha, pode deixar seu comentário, que dentro da minha possibilidade eu vou estar respondendo cada um de vocês, bem? No momento eu estou sem a rede vizinha, estou sem Instagram, não estou mexendo, e meu esposo está de propósito esse ano, então minha rede social no momento é somente o YouTube e o WhatsApp, para coisas pessoais. Então você pode deixar comentário, o que estiver no meu alcance, eu vou estar te ajudando, bem? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo amor do Senhor sobre nós, obrigado por nos renovar, por falar conosco através da Tua palavra, nos ajude a discernir e entender o propósito do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém? Então, Salmo 123 está falando assim: erga os meus olhos em Tua direção, a Ti que habitas no céu. Com os olhos dos servos estão atentos à mão do seu, como os olhos dos servos estão atentos à mão dos seus senhores, os olhos da criada à mão da sua senhora, assim nossos olhos estão voltados para o Senhor nosso Deus, até que Ele expresse sua misericórdia para conosco. Piedade, Senhor, tem compaixão de nós, porquanto estamos cansados de tanto desprezo, estamos fartos de tanta zombaria, dos soberbos e da humilhação dos arrogantes. Amém? Então esse é um salmo aqui na minha Bíblia, tem título do salmo falando prece por rápido auxílio divino, ou prece pedindo ao Senhor auxílio contra os inimigos, né? Contra o desprezo, o cansaço. Hoje eu estava mais cedo fazendo devocional com meu esposo e a gente estava meditando, nós estamos no livro de Josué, e aí a gente estava meditando sobre como que Deus trabalha, né? Tirou o povo do Egito como escravo, tratou eles no deserto e eles saíram do deserto como guerreiros. Então, o deserto, o tratamento de Deus aqui está falando da humilhação, da zombaria, das pessoas soberbas, de estar cansado, de se sentir desprezado, de não estar sendo visto. Isso tudo a gente vive num período de deserto. Mas o que acontece no deserto? No deserto, nós aprendemos a lutar. Nós entramos no deserto como escravos, nós saímos do deserto como guerreiros. Se a luta, o cansaço, a zombaria, a humilhação, a arrogância das pessoas, a soberba das pessoas não nos ferir ou não nos abater a ponto da gente desistir, nós vamos avançar para a terra prometida. Então, hoje é um dia do recado de Deus para nós. Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de aprendizagem. É lugar onde nós aprendemos a lutar. E só se aprende a lutar quem está na guerra. Quem tem alguma luta. Quem tem algum obstáculo para vencer. Só se aprende a lutar quem tem algum obstáculo a vencer. Quem está passando por luta, aprende a lutar. Mas só vence quem tem a mentalidade de vencedor. É isso que eu e meu esposo estavam meditando sobre isso. Sobre como Deus nos dá uma mentalidade de vencedor. Sobre como o cristão age diante de uma dificuldade. Eu lembro de uma situação que teve na minha vida que uma pessoa, eu passei durante 3 anos, situação muito difícil.
morar de favor. E uma pessoa foi morar no mesmo lugar que eu morei de favor. E ela falou assim pra mim, ela aguentou lá 3 meses. E ela falou com essas palavras pra mim no dia que ela tava saindo. Eu não sei como que você aguentou 3 anos. Eu não suportei 3 meses. Eu só fui com ela assim, foi Deus. Então, o crente, o cristão que tem o Espírito Santo, ele tem uma capacidade de resistência, de resiliência maior do que as pessoas comuns. Muito maior, porque Deus nos dá essa mentalidade de vitória, de que a situação não é o meu fim, eu vou sair lá do outro lado. Essa tempestade não é meu fim, eu vou chegar do outro lado, porque foi o Senhor que me enviou. Então, para o crente, a mentalidade nossa é de vencedores. Quem saiu do deserto e foi entrar na terra prometida, Josué e Caleb como cabeças, né? Como líderes. Josué como líder, escolhido por Deus. Mas o que colocou ele na ponta como líder? Tirou ele de servo, que ele era servo de Moisés, ele estava ali auxiliando Moisés, colocou ele como líder da nação. A mentalidade dele. Viu o obstáculo, tinha certeza da palavra de Deus, do que Deus declarou, acreditou no que Deus disse e avançou. Então nós precisamos acreditar no que Deus declarou sobre as nossas vidas. E outra coisa que nós estávamos conversando é sobre a terra prometida. Às vezes a gente acha que a terra prometida é o céu. Só que a terra prometida, eu escutei isso esses dias e eu fiquei meditando nisso. A terra prometida, eu não sei te falar quem falou isso, mas foi de um pastor que eu escutei. A terra prometida não é o céu. A terra prometida está na terra. Porque no céu, quando nós morrermos ou o Senhor nos chamar, no céu não tem gigante para vencer. No céu não tem tristeza, no céu a gente não vai precisar lutar. Então a terra prometida é um lugar que a gente entra na promessa de Deus. É quando as promessas de Deus começam a se cumprir numa proporção maior nas nossas vidas. E que você vai ver que lá em Josué, não sei se é 1, 2 ou 3, que fala que assim que eles plantaram e comeram do fruto da terra, o maná cessou. Então o maná é a palavra que vem do alto, maná, enquanto o povo está no deserto. Chegou na terra prometida, vai ter que trabalhar para plantar. E vai comer o que plantou. Por isso que Deus fala muito que a gente toma cuidado com o que a gente fala, porque nós vamos colher aquilo que nós estamos falando. Então, se você já está na terra prometida, cuidado com o que tem lançado, com o que tem saído da sua boca. Você vai comer do fruto daquilo que você está falando. Isso serve para mim e para você. Nós vamos comer do fruto daquilo que nós falamos. Então, a terra prometida não é o céu. A terra prometida não é a gente chegar até o céu. A terra prometida é um lugar que a gente acessa na terra. Que existe gigante, que existe obstáculo. Mas se a nossa mentalidade estiver como de Josué e Caleb, de vencedores, nós vamos vencer todos os obstáculos. Nós vamos vencer todos os gigantes com a pedra. Como Davi venceu o gigante com a pedra. Uma pedra. Porque não foi Davi que derrubou o gigante. Foi Deus. Foi o poder de Deus. Foi a presença de Deus. Porque Davi se comprometeu com o povo de Deus. Então, se nós estamos comprometidos com a palavra de Deus, o Senhor vai nos levar a esse lugar, onde manda leite e mel, e aonde tem gigantes. Só que os gigantes serão derrubados, cada um deles. Por quê? Porque é uma promessa de Jesus, uma promessa do Senhor para nós. E Jesus fez uma oração aos seus discípulos: Pai, não oro para que os tire do mundo, mas para que os livre de todo mundo. Jesus fez essa oração para nós, não só os discípulos que estavam lá com ele, mas também os que haviam de vir. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós devemos desenvolver essa mentalidade vencedora. Essa mentalidade onde o obstáculo, a situação difícil, como está dizendo o Salmo, a humilhação, a zombaria, a soberba das pessoas, a arrogância das pessoas, o cansaço e o desprezo. Não vamos parar. Se estou cansado, descanse. Descanse. Alcançado, descanse. Depois continua. Mas não pare. Tenha o seu momento de descanso, mas não pare.
Está sendo zombado? Está sendo humilhado? Espera no Senhor. Aguarda no Senhor. Olhe para o monte. É de lá que vem nosso socorro. Não é dos homens. Às vezes a gente calcula, né? Se fulano me ajudar, se fulano fizer isso, se fulano fizer aquilo. O Senhor está nos chamando a olhar para o alto. Olhar para os montes. É de lá que vem o nosso socorro. Ergue os olhos, olhe para o céu. É de lá que vem o nosso socorro. A nossa salvação vem do Senhor. Então nós temos que ter essa mentalidade. Dependendo das circunstâncias que eu estou vivendo, o Senhor me fará um vencedor. Eu vou atravessar esse vale, eu vou atravessar essa dificuldade. Ela não vai me matar e eu não vou ficar reclamando nem murmurando. Eu quero viver as promessas do Senhor. Então, no deserto é o lugar de aprendizado, é o lugar onde a gente aprende a sair da escravidão e nos tornar guerreiros que irão lutar para tomar posse daquilo que Deus já declarou que nos daria. E também para guerrear contra gigantes que se levantam ou que são já do território e Deus nos escolheu para derrubar esses gigantes. Mas é Ele que se compromete em fazer isso. Nós só precisamos estar na posição. Nós só precisamos estar alicerçados no Senhor, confiar plenamente no Senhor. E Ele vai fazer o restante. Amém? Então esteja alicerçado no Senhor. Leia a palavra de Deus, medite a palavra de Deus, ore. A palavra do Senhor fala para a gente entrar no secreto. E Deus que nos vê no secreto nos recompensa. Então o secreto é onde Deus nos vê. E quando nós tiramos tempo para Ele, que Ele nos vê. Amém? Como nesse salmo está falando, estamos cansados de tanto desprezo. Estar cansado, ser desprezado, faz parte da caminhada cristã. Ser humilhado, ser zombado, faz parte da caminhada cristã. Mas nós devemos ter a mente de, eu vou vencer tudo isso. Deus me dá sabedoria. Pede a Deus sabedoria. E Ele dá, se você não duvidar. Se a gente não duvidar, o Senhor dá sabedoria em todas as situações da nossa vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por falar. Por esse discernimento, Pai. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Senhor. Por às vezes não conseguir fazer aquilo que o Senhor desculpa, gente, nos chamou a fazer. Mas que nós venhamos entender os propósitos do Senhor. Entender o chamado do Senhor. Entender a vontade do Senhor para nós, Pai. Perdoa, Deus, nossos pecados, nossas falhas. Renova a Tua aliança conosco, Deus. Que nós possamos sentir a alegria que nós sentimos no dia que nos encontramos, Pai. Que haja renovo na nossa aliança. E nós confiamos em Ti, Deus, que o socorro vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, gente? Amém? Desculpa estar cansada. Esses dias tem sido puxado aqui. Aqui em casa, nós temos um aniversário amanhã que nós estávamos aguardando já há mais de um ano. Então, estou um pouco cansada, meio exausta. Mas eu até pensei em não fazer, mas eu pensei também que a palavra de Deus, as coisas de Deus, elas estão acima do nosso sentimento. Se você for olhar para o sentimento, todo dia vai aparecer algo para você não fazer o devocional. Todo dia vai aparecer algo para você não ter um momento com Deus, um momento de oração. E é a hora que a gente tem de forçar o devocional. Independente do que eu estou sentindo, eu vou fazer, eu vou cumprir esse propósito. Amém? Eu só não faço se eu estiver realmente muito doente e não estiver em condições de gravar. No mais, mesmo cansado, com sono, eu acredito que Deus recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa meditação. Amém? Então seja fiel a Deus, independente da circunstância. Seja fiel a Deus. Amém? Que Deus te abençoe.